eu vou dizer assim, de ser feliz. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do tráfico. Vamos falar sobre o poder do Executivo Federal. Porque esse amigo do Rio, presente 24 horas, poxa, deu dinheiro para o Eduardo abrir um parquinho novo na zona oeste do Rio, na zona norte. Poxa, que coisa maravilhosa. As pessoas estão andando de skate. Mas qual é a postura deste cara em relação aos traficantes de drogas que fecham e aterrorizam o Rio de Janeiro? Como este cara trata traficantes no Rio de Janeiro? Ora, vamos ouvir ele próprio. Veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Não, o mundo não pode ter bem contra o mal. O mal tem que estar livre para ele fazer o que ele quiser. Pô. O bem não pode se atrever a se levantar contra o mal. Né? Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja... Para o Lula, o traficante não é agressor, mas é uma vítima dos usuários. Essa frase, circulada intensamente na internet, foi de fato dita alguns dias antes dessa operação no Rio de Janeiro. Ocasião na qual o governador Cláudio Castro revelou que o governo Lula negou 3 pedidos feitos pelo governo do Estado para o envio de blindados que pudessem apoiar as operações policiais. Então, em uma semana, o Lula diz que o traficante é uma vítima. E alguns dias depois, nós descobrimos que esse mesmo Lula nega 3 pedidos de ajuda ao Estado do Rio de Janeiro para combater os traficantes. Claro, afinal, eles são vítimas. É impossível, a essa altura do campeonato, que o Lula não entenda que as organizações narcoterroristas, e eu acho que a gente vai entrar sobre isso, entrar nisso, se o João tiver... aliás, vamos entrar. As organizações narcoterroristas não apenas traficam drogas mais. Hoje elas dominam territórios e extorquem a população. Essas pequenas vítimas, hoje milícia, tráfico, é tudo mais ou menos a mesma coisa. O tráfico, a milícia faz tráfico, o tráfico age como milícia, extorquem a população em todo o Brasil. E qual teria sido a razão para o Lula não atender esses pedidos? Qual teria sido a razão para o Lula se negar a combater o narcoterrorismo? Ora, eu não tenho a resposta para isso. Talvez vocês no chat tenham. Eu vou me limitar a lembrar de alguns casos. Em junho desse ano, por exemplo, o Lula e a Janja estiveram na favela do Moinho, na região central de São Paulo. O detalhe, até aí tudo bem, mas qual é o detalhe? A visita foi viabilizada após reuniões de integrantes do governo Lula com a Associação da Comunidade do Moinho, que é uma ONG ligada, por sua vez, a quem? Ao primeiro comando da capital. A sede dessa ONG foi utilizada para guardar drogas para o PCC, e a presidente da ONG é irmã do antigo líder do tráfico da favela. Irmã! Não, mas é tudo coincidência. Vocês lembram, por exemplo, exemplos aleatórios. Em março de 2023, o atual ministro do STF, lembra, falamos de STF agora há pouco, o atual ministro do STF, que na época era ministro da Justiça e Segurança Pública, sobe o Morro da Maré, no Rio de Janeiro, o morro não, o Complexo da Maré ali, né, a região da Maré, para participar de um evento de uma outra ONG, sem nenhum problema e sem precisar de escolta policial. Ora, a Maré é dominada pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando, que são as duas principais facções do Rio de Janeiro, e aí receberam o ministro nessa tranquilidade. Falamos sobre isso, mas não podia nem questionar isso na televisão. O coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro, ex-comandante de operações de Complexo da Maré, ao ser entrevistado pela Gazeta do Povo, falou o seguinte a respeito desse episódio: não tem nenhum cidadão do mundo que entre na Maré com 2 carros grandes com isso filme, sem a anuência e a concordância do narcotráfico. Tanto que para a PM ou qualquer outra força policial entrar só com blindados, com uma operação grande, com helicóptero, é só com blindados, com uma operação grande ou com helicóptero. E mesmo assim a resistência será de grandes proporções. Nenhuma autoridade do Brasil ou de qualquer lugar do mundo entraria ali sem autorização das lideranças do narcotráfico, seja juiz, promotor, desembargador, ministro ou presidente.
E não foi a primeira vez. Eu me lembro no ar, na Jovem Pan, tendo essa discussão com o energúmeno, quando em outubro de 2022, em pleno segundo turno da campanha presidencial, o Lula, junto com o senhor Eduardo Paes, subiu o Morro do Alemão, que, como já vimos, é controlado pelo Comando Vermelho. Não precisou de escolta policial militar, não precisou de nada do tipo. Um dos lugares mais perigosos do planeta. É muita coincidência. Eu posso ficar aqui. Lembram do caso da dama do tráfico, a Luciana Barbosa Farias, né, cujo marido é um dos líderes do Comando Vermelho no estado do Amazonas? Ela e o marido foram condenados em 2022, antes da visita. Estou falando da visita em Brasília do governo Lula a essa senhora. Foram condenados por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico, organização criminosa. Recebidos sem problema. Esse é o mesmo governo que nomeou como ministra do Turismo a deputada federal Daniela do Vaguinho, esposa do ex-prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que fez campanha política em apoio ao Juraci Alves Prudêncio, o Jura, o líder do bonde do Jura, que é a maior milícia de Belford Roxo. Mas é tudo, eu estou citando aqui todas as coincidências. Eu vou dizer para vocês, eu digo isso que é o título do programa de hoje, sem medo de ser feliz. Por conta de todas essas coincidências, eu vou dizer sem medo de ser feliz. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do tráfico. É o presidente que chama traficante de vítima e que nega apoio das forças de segurança pública para combater o narcoterrorismo. E não sou só eu que digo que o Lula é o presidente do tráfico, não. Eu tenho memória. Lembra dessa reportagem de 2022 sobre o que disse o Marcola, o mais famoso líder do primeiro comando da capital? Coloca aí o vídeo do Marcola. Uma informação importante nesse sábado, veja só. Segundo o antagonista, Marcola declarou voto no candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal captou uma conversa entre Marcola e seu comparsa Cláudio Barbará da Silva. Na troca de mensagens, o líder do PCC afirma que, abre aspas, é melhor o Lula no poder, mesmo ele sendo um pilantra e um zero à esquerda, que o Bolsonaro, fecha aspas. Ao tratar das eleições com a advogada Vanessa Jennifer, Barbará diz que leu um livro sobre o período em que Lula esteve preso e que espera que, se eleito, ele faça um bom trabalho, abre aspas. Ele é bom, acredito que ele fica 4 anos, pela idade dele, para limpar e fazer um trabalho excepcional, fecha aspas. Em uma outra conversa, Marcola e Esdras Augusto ainda destacaram que, se comparar Lula e Bolsonaro na situação deles, o petista é melhor. Então, essa é a verdade. Eu não podia falar sobre isso. Esse assunto foi removido, na época o TSE não queria que a gente falasse sobre isso. Mas tá aí a vida como ela é. Reportagem removida. Vocês vão remover a PQP. Tá aí a vida como ela é, a verdade sempre aparece.